Sejam bem-vindos à IASEC TV, um programa cultural produzido na Escola Superior de Educação de Coimbra. Durante a próxima meia hora, fique connosco para conhecer algumas iniciativas da escola e da cidade. O Teatro Estúdio da Companhia Bonifrates foi o lugar escolhido por João Maria André para apresentar o seu mais recente livro, Jogo, Corpo e Teatro, a arte de fazer amor com o tempo. É uma das casas do autor, que é também encenador, professor e filósofo. Convidou António Pedro Pita e António Augusto Barros para a apresentação do seu livro, que consiste numa profunda reflexão filosófica entre o tempo, o corpo e o jogo teatral. Este livro nasce naturalmente e a necessidade de escrever este livro nasce naturalmente desta dupla paixão que me anima na existência. Por um lado a paixão pela filosofia e por outro lado a paixão pelo teatro. O objetivo fundamental é pensar o teatro a partir destes três conceitos fundamentais que estão no livro. O conceito de jogo, o teatro é um jogo. O conceito de corpo é a categoria central do teatro. Sem corpo não há teatro. O conceito de teatro em si. E ao mesmo tempo postulando, como postula no subtítulo, o conceito de tempo, porque afinal o teatro é uma arte que vive profundamente inserida no tempo e que vive profundamente apaixonada pelo tempo. É o facto de ser alguém que reflete em matérias que são das artes, alguém que está à vontade no domínio teórico das artes, mas que lhe dá uma perspectiva que é a perspectiva do interior das artes, porque faz, porque mexe na matéria. E, portanto, é uma reflexão muito interessante e muito oportuna para todos aqueles que, não apenas os que fazem, os que são fazedores nos vários domínios da arte, não apenas do teatro, mas também os espectadores, que são participantes e que, por isso, imaginam também o fazer. É uma obra que não se limita a ser um conjunto de ensaios, embora esse seja o seu ponto de partida, mas que depois, pelo modo como elabora os seus conceitos fundamentais, o conceito de jogo, o conceito de corpo e o conceito de teatro, resulta numa obra que é verdadeiramente uma obra una, uma magnífica reflexão filosófica sobre o teatro e sobre a teatralidade e sobre aquilo a que na obra muito se sublinha, que são os possíveis que acontecem no espaço cênico. É um jogo na medida em que demarca um espaço, que é o espaço cênico, demarca um tempo, que é o tempo teatral, e é nesse espaço e nesse tempo que são diferentes do espaço e do tempo cotidianos, ou seja, o tempo do teatro é apenas o tempo do encontro com o espectador. É isso que torna o teatro uma das mais efêmeras de todas as artes. O professor de filosofia foi útil ao filósofo porque lhe deu profissionalmente uma obrigação de manuseio de texto e de conceitos. E a prática artística foi igualmente importante para o filósofo porque o obrigou a pensar não só conceptualmente, artisticamente, esteticamente, isto é, com outro tipo de categorias ou com outro tipo de elementos
que não são propriamente os conceitos do trabalho filosófico. Este livro nasce das duas coisas que eu sou. Por um lado, alguém profundamente dedicado à filosofia, por outro lado, alguém que tem vindo a dedicar-se profundamente ao teatro. E se é uma reflexão filosófica, é uma reflexão filosófica feita com as mãos na massa, por assim dizer, feita a partir das tábuas do palco. Onde o frio se demora. Fala da história real de 3 mulheres de diferentes idades, condições sociais e graus de instrução. São 3 monólogos sobre amores difíceis, solidão e violência doméstica. O texto é uma adaptação da jornalista Ana Cristina Pereira, com encenação de Luísa Pinto. A peça foi apresentada no Teatro Académico de Gil Vicente. Onde o frio se demora é o resultado de conversas sem filtros tidas entre a jornalista Ana Cristina Pereira e 3 mulheres da área metropolitana do Porto. Entretanto, eu gostei muito das entrevistas e desafiei a Ana Cristina a adaptar isto para teatro. Portanto, o texto da autoria dela, que versa no fundo sobre direitos humanos. É sobre a violência doméstica, sobre a violência na intimidade, envelhecimento, ruptura, solidão e doença de Alzheimer. O teatro tem também essa função e esta peça é um pouco um grito e um alerta para uma série de histórias e de dramas da vida de cada cidadão e que muitas vezes nos passam despercebidas. Estas 3 histórias, que são reais, são interpretadas por uma única atriz, porque me pareceu também muito mais interessante na composição do ator que essa atriz se desdobrasse em vários papéis. Era um desafio muito maior. E ela interpreta 3 mulheres, sendo que uma é de 30 anos, a outra de 40 e a outra perto dos 70 anos. É acompanhada pelo guitarrista O Peixe, que tem toda uma composição, como se de um segundo texto se tratasse, não é? Portanto, e a música dele, a composição dele e a interpretação ao vivo acompanha toda a narrativa. Quando nós lemos um texto, ele resulta lindamente quando estamos a ler, mas quando é transposto para palco, há ligeiras adaptações que têm que ser realizadas. A única diferença que existia entre as duas nesta criação é que ela conhecia as verdadeiras. Eu não queria ser condicionada nem pelo corpo, nem pela voz, nem pela energia daquelas pessoas, que me podia condicionar na direção da atriz, e ela própria também não se queria influenciar, porque seria muito mais rico. Eu tinha 16 anos. 16. Fui ao café. Era maio, conheci-o. Em agosto começamos a namorar. 2 ou 3 dias antes do Natal estava eu no sofá em casa da minha mãe. Ele pediu-me qualquer coisa, já nem sei o quê. Eu disse-lhe que não. Deu-me um estalo. Um valente estalo. Ele depois pediu-me perdão e eu, inocente, fiquei. Às vezes estou aqui sozinha a passar a ferro e ponho-me a pensar como é que eu, depois de 10 anos a levar coças, mas coças mesmo, fui juntar àquele animal. Não. Não foi amor. Aquilo não era amor. Sabia lá o que era amor. Medo? Sim. Muito. Nós, em algumas apresentações, proporcionamos debates com especialistas da área, exatamente para refletirmos em conjunto, e foi muito interessante, isso resultou. E mesmo nas apresentações onde isso não acontece, o público fica e quer conversar. Eu acho que o teatro consegue chegar às pessoas de uma forma mais intensa. O título é completamente da autora, da Ana Cristina Pereira, e eu achei um título muito feliz. Porque é tão frio mesmo, não é? São tão frias estas situações e que são quase todas muito sós e demoram-se imenso. Minha mãe via-me triste, mas alguma vez ela pensava que ele batia assim. Minha mãe. Eu escondia. Era boa atriz. As mulheres aprendem a ser boas atrizes. Também. Quem é que ia acreditar se eu contasse? Ele dizia a toda a gente: bater em mulheres são homens cobardes.
A família dele sabia. A família dele assistiu a muitas tareias. Uma vez, estávamos a almoçar em casa dos pais dele e ele disse: tens que me dar o dinheiro do subsídio de Natal para eu comprar uma caçadeira. Eu respondi-lhe: o quê? Queres dinheiro? Vai trabalhar? Maldita hora. Deu-me uma coça. Até por cima da mesa eu andei. Estavam lá o pai, a mãe, 2 irmãos e uma irmã. Olhem que não houve viva alma que lhe pusesse a mão. Neste concerto que vamos agora recordar, Júlio Pereira revisitou o cavaquinho.pt, o seu último trabalho, e apresentou ainda alguns temas novos. Em palco resulta uma diversificada viagem por múltiplas paisagens sonoras, sem dispensar um outro olhar sobre o fado. O concerto com Júlio Pereira foi inserido na iniciativa Quintas do Conservatório, que acontece no Conservatório de Música de Coimbra. Tenho um longo caminho e acho que o cavaquinho apareceu de repente. Eu teria o quê? Não sei, 26 ou 27 anos. E uma vez andava a passear com o Pedro Caldeira Cabral na costa do castelo e vimos 2 cavaquinhos na montra e comprámos. Começou tudo aí. Depois, um pouco mais tarde, mas muito pouco, começo a trabalhar com José Afonso. E eu achava muita graça ao cavaquinho e ia tocando, e o Zeca deve ter visto uma vez e pediu-me para eu tocá-lo num tema que ele fez, que se chamava O Cabral Fugiu para a Espanha. E depois comecei a tocar nos ensaios e o Zeca pediu-me para, nos concertos dele, ver ali um intervalinho onde eu tocava 2 ou 3 temas cavaquinho. Creio que das primeiras vezes que eu toquei cavaquinho foi exatamente na Alemanha. Uma vez o Zeca fez uma grande turnê na Alemanha e todos nós ficámos impressionados com a receptividade que esse instrumento tinha. Ou seja, também era a primeira vez, digamos, de uma maneira organizada, o cavaquinho enquanto solista, digamos, estava num palco. É óbvio que isto vem tudo de uma história de trás, porque eu venho da viola elétrica até aos 20 anos. Aos 20 anos passo para a viola acústica e aí todos os nossos grandes compositores pediam-me para eu tocar nos discos deles. Não é? Portanto, aquela fase entre os meus 20, quase 30, vou tocando sobretudo viola. Mas de vez em quando tocava alguns instrumentos como bandolim ou outros, até chegar ao cavaquinho. Depois comecei a estudá-lo e a trabalhá-lo muito e então fiz um disco em 1981. Esse disco foi fantástico, foi um boom absolutamente gigantesco, uma coisa completamente inesperada. A partir daí, de facto, comecei a tocar cavaquinho, só que sou bastante instável e, portanto, não demorei muito e, passado 2 anos, agarrei-me a um outro instrumento tradicional nosso, que foi a braguesa, com o qual fiz um disco. Mas, entretanto, fui agarrando no bandolim, que já tocava também, e durante alguns anos toquei. Não me fui dando conta do que é que estava a acontecer no país.
E, de facto, foi isso que me deixou agradavelmente surpreendido. 30 anos depois, quando verifico, bendita internet, porque se não fosse a internet, pelos média institucionais, eu não conseguia chegar lá, e dei-me conta que a coisa tinha crescido muito. Tudo isso me impressionou e fez com que eu me apetecesse voltar a pegar nesse instrumento. E em 2014 fiz o disco que se chama Cavaquinho.pt. Se eu ficasse sempre agarrado ao passado, era quase como se a minha própria geração não passasse por mim e não poderia deixar aquilo que de facto só pode ser feito hoje, não é? Porque senão estaria a tocar um cavaquinho, que era um cavaquinho que já tinha sido tocado há não sei quanto tempo. Essa é a dificuldade, porque é um instrumento de facto pequenino, como deves imaginar, não tem as possibilidades como, por exemplo, um piano que tem uma tessitura gigantesca, que vai desde a nota grave à aguda, tens que passar por muitas notas, de facto é um instrumento pequenino e, portanto, é preciso trabalhá-lo muito para fazer música com ele. Se pegares nos órgãos de comunicação institucionais, as televisões que nós temos, as rádios que nós temos, os jornais que nós temos, tudo aquilo que a gente pode ver e ouvir todos os dias, apercebes-te que a música portuguesa é quase como se não existisse, com exceção do fado. E aqui nós perpetuamos uma coisa errada, a meu ver, que é tudo muito focalizado em Lisboa. E isso é um erro gigantesco, porque o nosso país, mesmo sendo pequenino, de facto, todos nós sabemos, temos uma variedade gigantesca, não é? Toda a gente percebe que o Alentejo é um sítio que faz com que as pessoas sejam diferentes de todo sítio, não é? Há menos pessoas, há mais espaço, há mais horizonte, portanto, isto torna pessoas mais pensadoras, mais filosóficas do que as pessoas do Minho, todas umas em cima das outras, mais alegria, mais extroversão, ou seja, esta variedade muito grande que nós temos do país, vais necessariamente encontrá-la na música. Por isso a música do Minho é incrivelmente alegre e festiva, ao contrário da música do Sul, que é muito mais interior, intimista. E daí ser importante, da mesma maneira que o fado e o canto alentejano são dois universos, felizmente hoje já património da humanidade, era fantástico que também toda a música que vem, toda a prática do cavaquinho também fosse. Esta também dá para vocês cantarem, se quiserem. Eu sei que vocês cantam bem. A última estavam um bocadinho envergonhados. Só um niquinho. Mas esta eu sei que vai correr bem. Eu não vou ensinar nada. Posso?
é fantástico quando tu entras num auditório e só vês madeira. É raro às vezes encontrar e é bonita, todo o tom desta árvore é fantástica. Eu gosto muito de tocar aqui, não sei dizer. Vamos fazer visita sobretudo ao meu último disco e uma visita a alguns temas do meu próximo disco, que vai sair em setembro. Mas eu não te vou dizer nem o título, não te vou dizer mais nada a não ser isto. Agradecemos a vossa companhia e deixamos o convite para seguirem o nosso trabalho online através das redes sociais. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá!